Igreja Metodista Ortodoxa em Nilópolis, Ministério do Avivamento. Ouça agora uma mensagem de edificação para a sua vida. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Queridos, hoje a palavra, não sei se vocês já vão até lembrar que as duas últimas pregações minhas eu estava falando sobre o quê? Vocês lembram? Aliança aí. Pescou. Então vamos hoje, na íntegra, falar sobre aliança. Pedir para a nossa irmã ali, já projetar a primeira página. E como diz o tema ali, o Criador deseja se relacionar com sua criação. Quando eu determinei esse título, assim, eu intitulei essa pregação, eu achei um pouco de peso em relação a falar isso, mas eu falei, pô, é necessário. Porque muitos veem, né, muitas das vezes nós vemos que nós que temos que buscar o nosso Criador. Mas muitas das vezes na história nós iremos ver, na palavra de Deus, que o Criador, ele procura o quê? Verdadeiros adoradores. Ele está em busca daqueles que querem se relacionar com Ele. Ele te dá o acesso a isso. Nós veremos isso nesses dois versículos e nos demais. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando ouviram a voz de Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, aproximadamente às 6 da tarde ou da noite, como queiram. Então, Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva, com a sua criação. E Deus desejava estar relacionando com eles. Porém, olha o que aconteceu lá. Olha o que Isaías diz. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eu gosto muito desses versículos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre os vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Olha o peso da palavra. Havia um relacionamento de Deus para com Adão e Eva, com a sua criação. O Criador se relacionando com a sua criação. E ali eles mantinham contato, no qual Deus até deu a Adão o poder de escolher o nome dos animais, determinar a nomenclatura das coisas que já existiam. E Deus se relacionava com eles, todos os dias mantinha uma relação com ele. Sendo que a iniquidade no qual Adão e Eva sofreram, que foi um pecado, que foi o fruto, né, da árvore do bem e do mal, o fruto no qual a serpente, incorporada pelo diabo, introduzida na história, fez com que Adão e Eva quebrasse o relacionamento com Deus, rompesse essa aliança de Deus para com a sua criação. E até os dias de hoje nós sofremos esse rompimento, essa ruptura da aliança, de uma aliança quebrada. Então, olha o que diz o versículo 1 de Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir. Deus está atento às nossas petições. Deus está atento ao seu sofrimento, à sua tristeza, à sua angústia. Deus está apto a te atender. Mas o que precisamos? Buscá-lo. Muitas das vezes, sem querer buscar, não querendo receber. Mas nós iremos identificar que a aliança, existe dois tipos de aliança, a condicional e a incondicional. Para buscarmos a Deus, precisamos viver uma aliança condicional, buscarmos a Ele, para Ele nos abençoar. Nós iremos viver uma aliança condicional para com o nosso Deus. Então pode passar para o próximo? Esse slide, na verdade, já está pronto até para a escola dominical. Até vou deixar uma chamada para vocês. A próxima escola dominical, a próxima que eu for dar aula, eu irei falar mais detalhado sobre alianças. A Bíblia, vou mostrar para vocês que existem vários tipos de alianças na Bíblia, relacionadas na Bíblia. E na escola dominical nós iremos detalhar, entrar em cada parte da aliança e explicar o significado de cada uma. Amém? Espero ver vocês aqui na escola dominical, próximo domingo, às 9 da manhã. Vocês são convidados, amém? Amém. Falaram na mente também, amém. Então, lá em Salmos capítulo 89, versículo 34. Eu já falei disso aqui. Esse versículo ficou gravado na minha vida no momento que eu mais precisava. No momento que eu estava tão chateado com meus erros. Tão chateado
chateado com aquilo que eu estava entristecendo o coração de Deus, um peso tão grande, que eu achava que Deus não iria mais me atender, não queria mais se relacionar comigo. Então, quando eu abri a palavra de Deus, e veio esse Salmo 89, 5, 34, não quebrarei, está na nova tradução da linguagem de hoje, não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. A palavra de Deus diz isso. Então, Davi se encontrava num âmbito de erro, de pecado, num momento tão triste da vida dele, no qual, quando ele escreveu esse salmo, que Deus fala com ele o seguinte: não violarei a minha aliança que fiz com você, nem aquilo que eu prometi para você eu não vou deixar de cumprir, Davi. Basta você o quê? Reconhecer o seu erro. E quando Davi reconheceu o seu erro, ele passou a ser um homem que é segundo o coração de Deus. A partir do momento que ele reconheceu que ele era um homem errado. Então, nós precisamos viver isso na presença de Deus. Nós sabemos que temos uma aliança com Deus, mas tem momentos na nossa vida que nós quebramos esse relacionamento, quebramos essa aliança, quebramos os compromissos com Deus, e muitas das vezes nós estamos sofrendo a consequência da nossa quebra de aliança, da nossa quebra de relacionamento, das nossas iniquidades. Muitas das vezes estamos colhendo isso. No Salmo 105, versículo 7 e 8. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro, para todos nós. Ele sempre lembrará da sua aliança, por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Nós estamos dentro ainda dessas milhares de gerações. Então nós estamos dentro do contexto de Salmo 105. Ele cumprirá a sua promessa para com a minha e com a sua vida. Basta o quê? Fazermos a nossa parte. E Deus irá fazer a sua. Aliança é a marca de um relacionamento saudável. É a segurança que resulta da confiança. É a marca de um relacionamento saudável. É a segurança que resulta da confiança. Você tem uma aliança com seu amigo, com a sua esposa, então é um relacionamento saudável que você vai mantendo com ele. Você vai passando o quê? Ter a segurança, ter a confiança de acordo com a segurança que você vai tendo com aquele relacionamento. Entenderam? Né? Você tem uma amizade, você tem uma pessoa que se relaciona no seu dia a dia, você vai tendo com ela, você vai confiando nela, vai depositando sua confiança nela, assim como Jonas para com Davi. Então, ali você vai passando o seu o quê? Estar seguro. Você vai passando a contar com aquela pessoa, saber que ela não falhará, tão quanto você também não irá falhar na sua aliança, no seu relacionamento com aquela pessoa. No hebraico, a palavra aliança significa berit, que quer dizer compromisso, acordo, contrato, pacto, que é acompanhado da palavra karat. Na escola dominical nós iremos falar melhor sobre isso. A palavra karat que significa cortar. Cortar onde sangue flui. Depois vocês vão entender por que dessa determinação. Vou falar aqui no texto. Então, como que elas se unem? É a expressão karat berit, que significa cortar uma aliança. Mas a expressão que nós usamos é o quê? Fazermos uma aliança. Não é cortar a aliança de acabar com a aliança, quebrar a aliança. É porque, eu vou entrar no texto. É porque no Antigo Testamento, a aliança que Deus fez com Moisés era de cortar os animais no meio, cortar onde o sangue flui, dividir as partes e as duas partes comprometidas com a sua aliança passarem entre os animais. Vou ler esse texto. Pode passar para o próximo, querido. A aliança é um compromisso mútuo entre as partes envolvidas. Muitas das vezes, as pessoas só querem o quê? Ter uma aliança unilateral. É um compromisso mútuo. A aliança tem que ser bilateral. Eu para com uma pessoa e a pessoa para comigo. Eu para com a Bárbara e a Bárbara para comigo. Você para com o seu amigo e o seu amigo para com você. Quando você só quer se beneficiar com a aliança, é uma aliança unilateral. Você só quer ter um benefício da aliança. Mas você não quer cumprir com as promessas, com os requisitos de uma aliança de relacionamento. Você não quer perder um tempo de dedicação, você não quer muitas das vezes acordar cedo, você não quer muitas das vezes sofrer em prol da pessoa que você está se relacionando. Mas você só quer o quê? Que ela faça aquilo que você não está fazendo, que ela acorde cedo, que ela faça te dar um dinheiro, que ela trabalhe por você e aí vai. Então a aliança tem que ser bilateral. As duas partes envolvidas
tem que fazer acontecer. É uma aliança mútua entre duas pessoas. Então, a parte de Deus, Ele nunca deixa de cumprir. Mas muitas das vezes nós só queremos se beneficiar com as bênçãos que Deus tem nos dado. E nós não queremos fazer a nossa parte. Nós não queremos nos doar, nós não queremos acordar de madrugada, nós não queremos orar, nós não queremos ler a palavra, nós não queremos perder tempo, nós não queremos nos dedicar mais. Mas só queremos o quê? Venha a nós o teu reino, Senhor. Mas só buscar usufruir dos benefícios do nosso Deus. E não queremos perder tempo, não queremos fazer valer a aliança que Ele fez para com nossas vidas. E nós muitas das vezes sofremos essas consequências pelos nossos erros, pela nossa iniquidade, nós sofremos e colocamos em risco a nossa aliança com Deus. Então, continuando. Aliança condicional e incondicional, como eu já falei. A condicional significa Deus cumpre sua parte assim que a humanidade cumpre a dela. Não é a condicional. Nós precisamos cumprir a nossa parte para Deus cumprir a dele. É incondicional. Deus faz, independente se nós façamos ou não. Como está ali. Condicional. Se você fizer, eu farei. Deus fará. A incondicional. Eu farei. Deus falando, eu farei. Então, olha um exemplo ali de uma aliança incondicional. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. 1 João capítulo 2, 25. A vida eterna é uma aliança incondicional. Ninguém pode revogá-la, ninguém pode quebrar, ninguém pode tirar. A vida eterna. A vida eterna é uma aliança incondicional porque ela existe. É real. Então existe, ninguém revoga, ninguém quebra, é incondicional. Passa a ser condicional quando nós determinamos que queremos viver a vida eterna ou não. Estão me entendendo? Amém? Adiante. Aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. Aquele que vai até Deus, Deus não lança fora. Uma aliança condicional. Temos que ir até Ele, para que Ele não nos jogue fora, não nos lance fora. Adiante. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33,3. Invoca-me e te responderei. Precisamos o quê? Invocar, buscar, clamar o nosso Deus para Ele nos responder e cumprir com a sua parte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2,10. Outro exemplo de aliança condicional. Ser fiel até a morte. Ser fiel todo o tempo, em todo momento. Passando provações, privações, dificuldades, mas ser fiel, permaneça fiel, que Deus irá fazer a sua parte. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome e se converter dos seus maus caminhos e buscar a face dele, é a nossa condição, é a nossa parte. O que ele fará? Ouvirá dos céus. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem seus ouvidos tapados, como Isaías disse. Então ele quer? Nos ouvirá dos céus, vai nos ouvir a partir do momento que nós nos convertemos dos maus caminhos, buscarmos a face dele, chamar por ele, buscar a ele, nos dedicarmos ao Senhor. Ele vai te ouvir e vai te responder a tua oração. Amém? Glória a Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem crer e for batizado, a condição aí. Outro exemplo de condicional. Temos que crer, temos que buscar o batismo. Precisamos, todo momento, fazer a nossa parte, que Deus sempre cumprirá dele, porque Deus não revoga a sua aliança. Deus não quebra a aliança que Ele faz com o ser humano, com a sua criação. Nós que quebramos através dos nossos erros e das nossas iniquidades. A próxima é o exemplo de algumas alianças. As principais alianças bíblicas. Eu vou entrar dentro de cada aliança dessa, vou detalhar mais na escola dominical. Feita no Jardim do Éden, a aliança edêmica, um exemplo de aliança condicional. De Deus com Adão, que é a aliança adâmica. A aliança de Deus com Noé, a noética, incondicional. De Deus com Abraão, abrâmica. De Deus com Moisés, mosaica. A israelita, a palestina. E de Deus com Davi e a nova aliança. Então, na escola dominical, vocês vão detalhar mais sobre isso. Tem textos tremendos sobre isso. É coisa bem imensa
sobre cada parte dessa, cada consequência, causas que nós iremos sofrer e o que aconteceu naquele momento na história. Nem pode passar para o próximo. Isso aí foi só para deixar um gostinho para vocês aí. Formas de aliança. Temos várias formas de aliança, eu peguei alguns. O arco da aliança, não sei se vocês lembram, lá em Gênesis 9, 13, como diz ali, uma vez a Kátia deu até um estudo sobre isso, Kátia e o Cris, e eles explicaram que nós conhecemos como o quê? O arco-íris. Só que quando nós falamos do arco-íris, nós estamos fazendo menção a uma deusa íris. E como nós estamos enganados, né? Então, é o arco da aliança, o arco que Deus colocou, que é o arco-íris que nós vemos, aquele colorido, que Deus colocou para simbolizar a aliança que Ele fez com sua criação, determinando que não iria acabar mais o mundo em águas. Não iria mais acabar como ele acabou em Gênesis. Não iria mais acabar o mundo com águas. Aí eu estava falando até com um amigo meu no trabalho. E essas secas agora? Será? Ele só falou que não vai acabar com água. Ou vai acabar com água. Porque nós, seres humanos, estamos quebrando a aliança, né? Estamos fazendo para destruir. Os benefícios que Deus nos deu, entrando um pouco na história do dia a dia, nós estamos fazendo o quê? Desmatando, queimadas, tudo isso. E estamos colhendo o quê? A nossa quebra de aliança. O nosso erro. Estamos colhendo isso. O que plantamos. Na verdade, o que não plantamos, o que tiramos, né? Estamos colhendo. Então, o que nós estamos vivendo hoje de problemas, de sacrifícios no âmbito mundial, no âmbito da nossa vida, do dia a dia, é de acordo com o nosso erro. Que o homem, na verdade, quer fazer o que Deus nos disponibilizou, matando, destruindo, em benefício próprio, em prol de uma aliança unilateral. Só querem se beneficiar com as coisas que Deus nos deu. Até eu vi nesses dias do Band News falando dos peixes, né, da lagoa. Cara, que coisa triste, cara. Toneladas e toneladas de peixe morrendo e falam que não sabem o que é. Uns falam que é temperatura, outros falam que não sei o quê. E é triste. Você vê pessoas morrendo de fome e toneladas de peixe sendo jogados fora. Devido ao nosso erro, o erro da raça humana. Passar entre as duas partes do animal. Vou ler mais adiante. Aí foi onde eu falei. A circuncisão foi uma confirmação que Deus fez com Abraão em relação à promessa da raça humana, que ele ia herdar todos os descendentes dele, a raça humana, a família dele, as descendências dele iriam se multiplicar, iriam crescer como estrelas do céu. E a circuncisão foi uma confirmação dessa aliança que Deus fez com Abraão. A pedra, ali foi uma aliança de Jacó para com Labão, né? Que eles levantaram uma pedra em prol de uma aliança que eles fizeram, que Jacó estava saindo com as filhas de Labão e com alguns animais e gados. O sal é uma aliança perpétua. Nós iremos ver alguns versículos, vários versículos, que eles faziam uma aliança com o animal e o quê? Cobriam com sal, simbolizando uma aliança perpétua. E o sal significa também cura, é usado para cura medicinal. O sal também é usado para quê? Descongelar gelo, né? Nós vemos lá fora, nesses países do Canadá, nesses países que fazem muito frio, que congela, eles jogam sal para quê? Quebrar o gelo. Aí deixa a dica para vocês, quebra gelo, né? Nós precisamos sair do nosso gelo e viver uma vida plena com o Senhor. A Arca da Aliança, nós conhecemos, né, sobre a Arca da Aliança. A Bíblia cita vários versículos sobre a Arca, no qual a Arca simbolizava a presença de Deus e continha nelas as tábuas dos 10 mandamentos, os vasos com maná e a vara de Arão. Eram os milagres de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus estava na Arca da Aliança. Então, onde estava a Arca da Aliança simbolizava a aliança de Deus para com o homem. Simbolizava a presença de Deus para com o homem. Hoje, a Arca de Aliança somos nós. Amém? Deus habita em nossas vidas. O Espírito Santo dele habita em nosso ser. Habita em nosso templo. Nós temos templo do Espírito Santo de Deus. Então, hoje, a Arca da Aliança somos nós. Precisamos estar na presença de Deus, né? E conviver com Ele, que Ele irá habitar em sua vida perpetuamente. Adiante. A próxima. Aliança e relacionamento. Como eu já falei, a aliança é um relacionamento. Né? Nós precisamos entender isso em nossas vidas. Não existe aliança sem antes haver o quê? Um relacionamento. Eu não... Cara, depois que eu engordei, tá ruim de olhar.
Eu não recebi essa aliança, não fiz essa aliança com a Bárbara, sem antes relacionar-me com ela, sem antes conhecê-la. Não existe aliança sem você conhecer a outra pessoa envolvida. Né? Existe até um pastor uma vez falando que em alguns reboques estava escrito assim: nós nos conhecemos através de quê? De um acidente. O relacionamento acidental, né? O reboque pega, salva os carros quebrados, né, pastor? Mas você parece que... A última vez o pneu quebrou o carro dele lá, coitado. E conhece bem, já viu essa frase, pastor? Eu só não conheço isso porque eu não estou trabalhando mais de carro, então estou mais tranquilo. Então, para nós nos relacionarmos com alguém, para termos uma aliança com alguém, precisamos ter um relacionamento. A partir do momento que esse relacionamento está em risco, está em jogo, não é mais uma aliança. Se eu fico preocupado com o que a Bárbara vai fazer longe de mim, ou ao contrário, se ela fica preocupada, Deus não está mais no negócio. Porque a aliança gera o quê? Como eu falei antes, a confiança, a segurança no relacionamento. Então nós precisamos manter uma confiança de um para com o outro, de um para com aquele que você se relaciona. Precisamos manter essa confiança, assim tão quanto a confiança que nós temos no nosso Deus. E Deus tem para conosco. Então, precisamos entender esse relacionamento. Entender essa confiança. Eu até botei aqui, Deus tinha um relacionamento com Adão todos os dias, como eu falei lá em Gênesis 3:8. Né? Deus manteve esse relacionamento com Adão todos os dias de sua vida. Manteve uma aliança com ele, mas Adão quebrou. Deus, em todo tempo na história, desejou manter uma aliança, um relacionamento com sua criação, como eu já falei. E eu até botei uma observação aqui. O que determina o tempo de validade da sua aliança é o relacionamento que você mantém com a outra parte envolvida. O que determina a validade da sua aliança com a pessoa que você está, quando fala aliança não é só com casamento, namoro não, é amigos também, amizade. Assim que Jonas tinha com Davi. O que determina o prazo de validade da tua aliança vai ser a forma que você se relaciona com ela. Vai ser a forma que você se relaciona com a outra parte envolvida. Isso vai determinar o tempo de validade da sua aliança. E a palavra de Deus, e o que o casamento diz? Até que a morte os separe. E muitas das vezes nós temos visto que isso não tem se cumprido. Né? Aqui, graças a Deus, nós temos exemplos, a dona Creuza, dona Fátima, a dona Desimar, nós temos exemplos, se vocês forem perguntar a elas vão saber quanto lutaram para manter a sua aliança e seu relacionamento com a outra pessoa envolvida. Assim como nossos pastores também, existe uma luta para você manter um relacionamento. Existe uma luta para você continuar firme e fiel com a sua aliança. O próximo, aliança e contrato. Vamos abrir lá em Gênesis? Vamos para a palavra agora? Esse em Gênesis eu não coloquei no slide não, porque está muito grande. Gênesis capítulo 15. Vamos entender agora a aliança que Deus fez com Abraão. Gênesis capítulo 15. Vou ler o versículo 1 ao 12. E depois o 17. Amém? Todos abrindo? Agora presta atenção aqui. Pode deixar aí, segura aí a tua palavra. A diferença entre contrato e aliança está o quê? No prazo de validade. O que determina se é um contrato ou se é uma aliança é o prazo de validade que está entre as duas situações. Então, tem muitas pessoas hoje em dia já falando assim, se não der certo eu separo, vou casar, mas se não der certo eu separo. Já começa um relacionamento, já começa uma aliança já com propósito de separação, com propósito de revogá-la, com propósito de quebrá-la. Então, nos dias de hoje, nos casamentos de hoje em dia, tem acontecido muito isso. Se não der certo, separa. Então, muitas vezes tem que ser feito contratos em cima de uma aliança. Né? Nós vemos o casamento do Ronaldinho na época com a Cicarelli. Foi isso? Eles fizeram um acordo, acho que de 1 ano, se não me engano. Não durou nem 3 meses. Né? Quebraram o contrato. Que eles já fizeram de 1 ano, quebraram em 3 meses. E o contrato, existe o quê? Determinações, existem regras, existem pessoa que quebrou, é obrigado a dar uma parte, pagar uma multa. Meu pai, na época, tinha uma loja lá em Ramos, e eles, com os amigos dele de botequim, de boteco, ele foi, se relacionou, fez uma amizadezinha ali, fez uma aliança, fez uma sociedade.
e montou a sociedade aqui em Nilópolis. Mesma loja dele lá, graças a Deus estava prosperando, estava indo bem, montou aqui, o amigo de Botequim. E foi durando um tempo, porque o cara vinha aqui, desviava as verbas que ele recebia, que meu pai não ficava aqui, ficava lá. O que ele ganhava, ele pegava para ele, falava que não estava dando lucro, meu pai tirava de lá e jogava aqui, para cobrir o desfalque que estava tendo na loja, para não deixar a loja fechar. E quem sofria com isso? Eu, que não tinha nada a ver com a aliança que ele fez. A família sofria com isso. Em prol de uma aliança mal formada, em prol de uma aliança mal feita, em prol de uma amizade que você tem no seu dia a dia, na sua escola, no seu trabalho, em prol de uma amizadezinha que vai te levar às vezes para beber e paga uma bebidinha para você. Pô, esse cara é bom, o cara é 10, o cara é sangue bom. Em prol daquela amizade que te leva para sair, mas você não precisa pagar nem o combustível. Caramba, o cara tá me levando para sair, não tá nem cobrando combustível, não paga minha bebida lá. Pô, tá fazendo legal. Aquela amizade que às vezes, bota aquela menina na minha fita, o cara vai lá e, pô, o cara é muito bom, o cara é 10, caramba, esse cara é meu amigão. Tem um pacto com ele, tem uma aliança com ele. Em prol dessas amizades, em prol dessas aliançazinhas, que muitas das vezes nós estamos colhendo, sofrendo, ou iremos colher futuramente ou brevemente uma consequência do nosso erro, do que nós estamos falando. E outra coisa, já tem pessoas que estão te alertando. Se não teve até hoje, tem agora. Então, se você está aí sentado, me ouvindo, e está vivendo uma situação assim, queridos, desperte para isso. Procura rever os conceitos da sua amizade, procura rever as pessoas que você tem se relacionado, procura rever os motivos que tem te levado a estar se relacionando com aquela pessoa. Assim como muitas igrejas fazem o quê? Uma aliança com políticos. Né? Na época de político, vem aqui, traz um cimento, paga um café da manhã. Tem igrejas se aliançando com políticos. E em um tempo bem breve, irão cobrar isso. Assim como fez um bem conhecido aí, que eu não nem irei citar, perdeu um pouco no meu conceito, que se aliançou com políticos, até ganhou agora, recentemente, mas vai colher aquilo que ele está cantando, vai colher aquilo com qual a pessoa está se relacionando. Porque para você ter um bom relacionamento, a pessoa para com quem você está se relacionando tem que ser também uma pessoa o quê? Uma pessoa visionária, uma pessoa de Deus, uma pessoa que queira conquistar também. Se você como um cara que quer conquistar, quer buscar, quer ter o teu lucro, o teu trabalho, se você fosse se aliançar, fazer uma sociedade com alguém que não quer nada, a tendência é você também quebrar. Então, para você ter sucesso na tua vida, no seu relacionamento, você precisa ter uma aliança com uma pessoa que também tem um objetivo igual ao seu, ou maior, ou melhor, que sonhe também. Então, reveja os conceitos, reveja as famílias das pessoas que você tem se relacionado, reveja como que elas se relacionam com as outras. Né? Ontem, uma próxima da minha casa lá casou, e quase todo final de semana ela discute com um garoto lá e bate na mãe dela, uma senhora de idade. O cara convive ali, está vendo a situação e casou. Provavelmente vai sofrer as consequências dessa aliança. Eu espero que não. Espero que ela se modifique, se converta. Mas provavelmente, é bem provável que isso aconteça. A ideia, quando a Bíblia diz sobre julgo desigual, né? Você se relacionar com aquele que vai te destruir. Não é só, pastora, eu vou namorar com essa pessoa aqui dentro da igreja, mas eu vou trazer para a igreja. Cadê a pessoa para contar que ela voltou? Só se for para outra igreja. Acontece muito, querido. Isso acontece muito. Não brinque com as alianças que você tem feito. A aliança é uma coisa muito séria. A aliança é uma coisa tremenda. Vamos ler esse texto aqui? Vamos lá. Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante. Depois destes acontecidos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, versículo 5. Então conduziu até fora e disse: Olhe para o céu e conta as estrelas, se a podes. E ele olhou,
Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Segure aí. Deus fez uma aliança com Abrão, estava propondo uma aliança com Abrão, sendo que Abrão confiou na palavra de Deus, mas ele queria o quê? Algo concreto, algo palpável, não estava acreditando realmente, 100%. Então, o que ele argumenta com Deus? Como saberei que vou possuir esse herdeiro? Porque a coisa era difícil, a esposa dele, Sara, estava com uma idade avançadíssima. E ele imaginava ser uma coisa muito difícil, sabendo que Deus é o Deus do impossível. Mas muitas das vezes nós sabemos que Deus é do impossível para os outros. Mas quando nós estamos enfrentando a situação, às vezes nós não acreditamos no Deus que nós acreditamos para os outros. Estão me entendendo? Nós oramos, buscamos, acreditamos no que Deus faz, mas quando nossa vida está em jogo, nós não buscamos às vezes como deveria, nós não acreditamos na capacidade desse Deus imenso e tremendo que abençoou o teu irmão e aqueles que vocês conhecem. Continuando, versículo 8. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Versículo 9. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Versículo 10. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte da outra, e não partiu as aves. Versículo 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Versículo 17 agora. 17 e 18. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Até aqui, queridos. O que acontece? Para uma aliança duradoura, necessita-se de compromisso e dedicação, obediência e esforço. Para uma aliança duradoura, precisa o quê? De compromisso, dedicação, obediência e esforço. Como eu já falei, citei o exemplo da Dona Creuza, da Dona Fátima, da Dona Desimar. Provavelmente, certamente, elas se enfrentaram situações complicadas para conseguir manter o seu relacionamento, como diz o acordo, a aliança, até que a morte os separe. Então, olha o que aconteceu com Abrão lá no versículo 11. Aves de rapina desciam sobre as cadáveres, porém Abrão os enxotava. Aves queriam o quê? Desfazer a aliança que Abrão estava preparando, que Deus solicitou a Abrão. Aves queriam desfazer a aliança, queriam comer os animais do qual Abrão, determinado por Deus, cortou as duas partes e colocou uma de frente à outra, a parte cortada, uma de frente para a outra. Então, aves tentavam destruir a aliança de Deus. Então, no relacionamento, pessoas tentam destruir a sua aliança. No nosso relacionamento dia a dia, pessoas vão tentar, como essas aves de rapina, que tentavam destruir a aliança que Abrão estava preparando para ser feita com Deus, e com esforço, olha o que a Bíblia diz lá: aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava e se esforçava para manter aquele pacto com Deus. Abrão se esforçava para manter um projeto de uma aliança com Deus. Então, quando as pessoas estão desistindo, ainda que venha um pintinho tentar destruir a tua aliança. Quanto mais quando vê aves de rapina. Aves de rapina. Eu lembro um tempo atrás, estando lá na Jardim da Saudade, não lembro nem em termos de quem, um familiar meu, e tinha uma como que chama aquela ave que fica ali muito ali, eu esqueci, BTV, né? Acho que é BTV, sei lá. Ela vinha com voos bem rasantes ali, tentando, não sei se era a área dela ali, tentando destruir aquele momento ali, tentando na cabeça das pessoas. E eu sei que aquela ave tentava, e é muito ruim de chutar, porque você tem que olhar para o alto ao mesmo tempo, tá atento, e ela vinha ali tentando destruir aquele momento ali, porque provavelmente é uma área dela, uma região dela. Então, queridos, na sua aliança, pessoas vão tentar rompê-la. Na sua aliança, muitas das vezes está despertando a atenção de pessoas externamente. Por isso, e aquele teu amigo que não te via tanto está te procurando hoje.
Por quê? Às vezes está te vendo crescer, porque está te vendo você se relacionar com Deus, está bem na igreja, está te vendo você buscar mais, está vendo você orar mais. Então, como aves de rapina, aquele cara que não te vê há muito tempo, só está do seu lado, o quê? Como a palavra de Deus diz, que o diabo, vosso adversário, anda como leão, ruge como leão, procurando uma brecha para tragar aquela vida. Então, como aves de rapina, como leões, como pessoas enviadas por diabo, como serpentes, pessoas vão tentar colocar armadilhas. Pessoas vão tentar minar a sua vida e fazer você quebrar a aliança que você tem com o seu cônjuge, fazer você quebrar a aliança que você tem muitas vezes com uma amizade fiel, fazer você quebrar muito mais uma aliança que você tem com Deus. Então não deixe, queridos, que aves, não deixe que pessoas, não deixe que demônios nenhum venham interferir na aliança que você tem com Deus, principalmente. Busca o Senhor, tenha uma vida assim como Abraão fez, atento às coisas que vão acontecer, que possam te atrapalhar e destruir tua aliança. Eu queria que tivesse mais casais aqui. Eu acho que seria bem pertinente, mas graças a Deus tem pessoas representando a família aqui. Nós iremos orar no final. Vamos concluindo já. Então, precisou o quê? Para manter uma aliança duradoura, precisa o quê? De compromisso, obediência, dedicação e esforço. Precisamos nos comprometer com a outra pessoa envolvida, precisamos nos dedicar para com a outra pessoa, precisamos o quê? Ter um comprometimento com aquela pessoa, precisamos anular as coisas externas que tentarem te destruir, tentarem te quebrar essa aliança e esse relacionamento que você tem com Deus. Então não deixe isso acontecer. No versículo 17, ainda de Gênesis, que nós lemos agora 15, diz o seguinte: e sucedeu que, posto o sol, houve dentro das trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Deus e Deus Filho. Deus Pai e Deus Filho. Jesus estava no negócio ali já. Abraão, que por se esforçar tanto para defender sua aliança com Deus, ele cansou, se esgotou. E houve um pesadelo, houve um sonho nele ali, ele dormiu e teve pesadelos. E Deus, o que Deus fez? Estava preparado o ritual da aliança, né? O pacto que iria ser feito. Estava preparado, os animais divididos. Faltava o quê? O Abraão passar com Deus. Duas pessoas passarem naquela aliança. Mas, porém, Abraão, por ter cochilado ali, por ter sofrido para defender sua aliança, ter se esmorecido, fez a sua parte. Quando nós não temos mais força, limite, Deus cumpre com a vida. Tremendo isso, não? Glória a Deus. Então, sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, eis o Deus Pai, e uma tocha de fogo. Jesus, passaram os dois. Jesus simbolizando o que? A raça humana. Jesus simbolizando nossas vidas. Porque nós não poderíamos passar com Deus naquele pacto entre as duas metades, porque nós não cumprimos com as nossas partes. Por isso que Abraão não caminhou com Deus ali e não passou nas duas partes. Porque Deus sabia que a raça humana é corrupta. A raça humana não cumpre com os seus deveres, com o seu direito. E provavelmente o homem não iria cumprir com a sua aliança com Deus. Mas Jesus simbolizando a raça humana, no qual nós temos o direito da salvação, ele passou com Deus naquela aliança e formou um pacto com Deus, simbolizando a nossa vida. E quando Abraão se esforçou e se esgotou, dormiu, por não ter mais força, Deus cumpriu a promessa dele, cumpriu o pacto dele, porque Deus cumpre a parte dele e deseja que nós cumpramos com o nosso. Amém? Glória a Deus. Pode passar para o próximo? Já temos tempo ainda. Eu botei ter cuidado com as alianças precipitadas. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 2, 3, 7, 9 e 12. Então Asa tomou o prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou os servos de Ben-Hadad, rei da Síria, que habitavam em Damasco, dizendo: olha o que Asa fez. Tomou as pratas e o ouro, os utensílios da casa de Deus. E ele falou, Asa falou: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meus pais e teus pais. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porque
Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. A vontade de Deus de se relacionar com o homem. Ao versículo 9. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Olha a consequência que Asa estava sofrendo devido à sua má aliança, devido a um relacionamento precipitado, devido a uma pessoa que ele se relacionou por medo, por temer, que não era de Deus. Ele ofereceu as coisas de Deus, os utensílios de Deus. Muitas das vezes nós oferecemos os benefícios que Deus tem nos dado, as bênçãos que Deus tem nos dado, em prol de uma aliança lá no mundo. E as coisas que Deus tem feito em nossas vidas, os dons, têm ficado esquecidos, têm se apagado. Porque estamos se relacionando, fazendo alianças precipitadas. Versículo 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era extremo grave. Contudo, sobremodo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Olha um homem desgraçado aí. Olha um homem que fez uma aliança errada, colheu as consequências do seu erro, houve guerra no seu reinado, caiu doente, mas não confiou em Deus, confiou nos médicos. Essa é a tendência de um homem sem Deus, um homem que quebra a aliança, um homem que faz uma aliança precipitada. Lá em 2 Reis, não está aqui no quadro não, eu até já falei sobre isso, sobre a aliança que Jorão fez com Josafá, né? Jorão, devido ao rei Mesa do outro reinado, não pagar mais os tributos para Israel, Jorão fez o quê? Uma aliança com Josafá, o rei de Israel, o rei de Judá. E ali se aliançou para guerrear contra aquele rei, o rei Mesa. E no caminho se aliançou com outro rei, o rei de Hebrom. E foram para quê? Para guerrear. Sendo que eles viram que não levaram água, acabaram-se a água. Jorão viu que iria perder a guerra. E a primeira coisa que ele falou, o que nós fizemos de errado? E Josafá lembrou de Eliseu. Buscou Eliseu, o homem de Deus. Eliseu falou em primeira instância que não iria atender às vontades deles, porque Eliseu sabia que Jorão era filho de Acabe. E Acabe, ele conduziu toda uma nação à desgraça devido aos seus deuses. E Eliseu falou para ele, vai buscar os deuses do teu pai. Mas ele, porém, viu Josafá no negócio e falou, porém, devido à integridade de Josafá, eu iria atender o que vocês têm me pedido. E ali houve sucesso, porque Deus estava no negócio. Mas olha o que aconteceu, Josafá, o homem de Deus, se aliançou com um homem que não queria Deus. Um homem que pensava só numa aliança unilateral, só queria um benefício próprio, porque não estava pagando mais tributos a ele queria lá revogar isso. E chamou Jorão. E Jorão se aliançou com essa amizade. E quase se desgraçou sua vida. Quase se arruinou. Quase foi destruído devido a uma aliança precipitada, uma aliança errada. Diante, pode passar a próxima, querido. Consequência de uma aliança rompida. Jeremias 34, 18 ao 20. Olha o que diz lá. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com um bezerro, que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das suas porções. Antigamente, eles tinham esse compromisso. Uma aliança era feita, os dois homens, assim como Deus fez com Abraão, os dois homens passavam entre as duas partes dos animais, cumprindo uma aliança. E o que tem no versículo 18? Fizeram comigo, com eles, fizeram com um bezerro que dividiram as duas partes, passando pelo meio das suas porções. Versículo 19. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes, todo o povo da terra, os quais passaram pelo meio das porções de bezerro, entregaram-os nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuraram a sua morte. E os cadáveres deles servirão debaixo das aves dos céus e aos animais da terra. Olha a consequência de uma aliança errada, uma aliança quebrada. O que Deus fala ali? Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da minha aliança. E fizeram para com Deus. Passaram perante os animais, mas não cumpriram a parte deles. Deus cumpriu com a dele, mas os homens não cumpriram. E a consequência é o quê? Entregá-lo ele nas mãos dos inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte. E os cadáveres servirão de pasto, as aves do céu e os animais da terra. Então, existem consequências pelos nossos erros.
Existe consequência pela nossa aliança. Existe consequência para aquele com quem temos relacionado, temos nos aliançado. Adiante, até eu botei aí dentro desse texto que Adão perdeu, né, o convívio com Deus. Qual foi a consequência que ele colheu? A morte. O erro foi expulso do jardim do Éden. Coisas boas que Deus beneficiou a eles, devido à sua iniquidade e sua transgressão, eles colheram o fruto daquilo que eles fizeram. Benefícios de uma aliança, eu não coloquei, mas pode estar passando para o próximo já. Beleza, pode deixar assim. Ali já nós finalizamos já. Olha o benefício de uma aliança. Quando eu falei da aliança com Jonas e Davi, Jonas fez uma aliança com Davi, no qual ele ia proteger um, protegeria o outro. Jonas tinha total convicção no Deus que Davi servia, que ele abdicou do seu reino. Que Jonas era o quê? O herdeiro direto do trono do seu pai, de Saul. Jonas tinha total convicção no Deus que ele servia, que ele em nenhum momento se opôs a Davi estar no reino. E Jonas fez o quê? Uma aliança, um pacto com Davi. E depois de 2 Samuel, Davi lembra da aliança e chama Jonas para sentar-se à mesa do rei. Desculpa, o filho de Jonas, Mefibosete. Deus lembra da aliança, Davi lembra da aliança que foi feita com Jonas, e ele vai no seu reino e fala, poxa, acaso tem alguém parentesco de Jonas, no qual eu posso fazer de benevolência? E lembraram de Mefibosete, o cara que estava longe, distante em Lodebar. Mandaram buscar um cara aleijado, paralítico, achando que ia ser morto, mas se apresentou e sentou-se à mesa. Isso é um benefício de uma aliança. Isso é o benefício de um pacto que você vai ter com o seu Deus, que você irá colher. Então, Mefibosete sentou-se à mesa do rei. E é isso que nós precisamos fazer sempre, sentar-se à mesa do rei. Pois ele o quê? Não está com as mãos encolhidas, nem com os ouvidos fechados. A mesa está disponível para a sua vida, para usufruir em vida. Então, assim como Davi lembrou da aliança que fez com Jonas, Deus sempre lembra da sua aliança, como nós lemos lá em Salmo 105. Ele nunca esquece da aliança que ele fez há milhares de gerações. E eu creio que esses milhares, ele irá retornar para buscar a sua igreja até antes de acabar esses milhares. Porque ele lembra de todas as suas alianças. Milhares foi para dar uma proporção infinita. Outro direito da salvação, outro benefício de uma aliança, é a salvação através da nova aliança, que nós iremos falar ali. Nós temos o direito da salvação. Deus nos colocou o direito da salvação. É outro benefício da aliança. Até eu coloquei a seguinte frase. Quando entendemos o poder de uma aliança no âmbito familiar, certamente as mais alianças se enfraquecerão. Entendeu? Quando nós entendemos o poder, a proporção de uma aliança com a sua família, tu vai esquecer tua amizade rapidamente. Ou aquela amizade que te afasta, que te desvia. Porque você vai entender que a amizade, a aliança que você tem com o seu familiar, com seus pais, com a sua família, com a sua casa, com os seus irmãos da casa do Senhor, essa aliança é uma aliança real, uma aliança verdadeira. E quando essa aliança for entendida pelas nossas vidas, as alianças com as amizadezinhas que vão corrompendo a sua vida, vão se enfraquecendo. Porque você vai dar mais valor à sua família do que aqueles que estão te conduzindo para a morte. Agora, para finalizar, nova aliança. Deixa eu Michel Louvor, pode vir aqui já, entoando já um canticozinho só instrumental. Vamos ler lá, Jeremias capítulo 31, versículo 31 e 33. Podem acompanhar aqui no slide. Eis aí vem, olha a promessa de uma nova aliança, a promessa, desde Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Diz o Senhor, versículo 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e sereis o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha a promessa em Jeremias, Deus já citando a vinda do Messias, do seu filho, Jesus, o mesmo que fez aliança com Deus lá, junto com Abraão. Olha como já estava em Jeremias propondo uma aliança, uma nova aliança, que nós estamos usufruindo hoje. Estamos no tempo da nova aliança. E quando ele colocou ali,
Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração. Não é mais uma aliança palpável, é uma aliança o quê? Em si próprio, na sua própria vida. Não é mais uma aliança de circuncisão, não é mais uma aliança com animais, mas é uma aliança real em nossas vidas, em nosso coração. Lá em Romanos, podem só ouvir, tá? Romanos, capítulo 2, versículo 29, olha o que diz lá. Pelo contrário, verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz, que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. O que Deus fez? A circuncisão era uma circuncisão, era um pacto, uma aliança externa. Deus fez uma aliança interna, quando enviou Jesus, quando Jesus se entregou em prol das nossas vidas. E essa aliança nós temos o direito a ela, de tê-las ou não ter, de renová-la ou não renovar, de voltar à aliança ou de não. Basta querermos. Pode ficar de pé nesse momento? Lá em Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos vossos pecados. Para a remissão dos nossos pecados. A ceia simboliza uma aliança que Deus fez. Fazer isso sempre em memória de mim, quando Ele se reuniu com seus discípulos. O sangue dele é o símbolo da nova aliança. Então, muitas das vezes, eu creio que, a partir de hoje, que muitos que tomavam sem entender, veio entender que quando você tomar a ceia, é uma coisa que foi feita determinada lá atrás. E como eu já falei, Deus não esquece a sua aliança. Então a ceia é uma forma de nós entendermos o pacto que Deus fez com a humanidade. E é uma aliança real para com nossas vidas. Então precisamos ter esse compromisso com Deus. Precisamos firmar a nossa aliança com Deus. Você pode falar, Leandro, está difícil, está complicado, meu casamento não sabe como está, mas eu creio que Deus Todo-Poderoso, Ele sabe a sua situação, e se você se atentar e buscá-lo, Ele não está com as mãos encolhidas, está com a mão estendida para te ajudar. Ele está com o seu ouvido, está ouvindo o que você quer pedir. Basta você o quê? Chegar até Ele. Que possamos nesta noite entender um real relacionamento que nós teremos com Deus, ou teremos a partir de hoje, que manteremos no nosso relacionamento, uma real aliança que nós podemos ter com Deus. Entender que muitas das vezes uma aliança precipitada pode destruir a aliança que você tem com Deus. Entender que muitas das vezes aquilo que você tem determinado para a sua vida pode destruir uma história de sucesso que Deus está planejando no seu coração e na sua vida. Então reveja os conceitos, reveja as pessoas, reveja os valores das pessoas que têm entrado na sua vida. Reveja. Chega hoje em casa, ajoelhe-se diante da sua cama, do seu quarto, escuro, sem ninguém te ver. E busca Deus, fala, Deus, me revela se essa pessoa é do Senhor para a minha vida ou não. Senhor, que o Senhor venha ditar as regras da minha vida. Pois eu quero estar nessa aliança, não quero sair dela, não quero não fazer parte dela. Porque a aliança, o símbolo da aliança é um símbolo de eternidade, não tem fim, nem início. É a eternidade, tu não vê um poste da aliança, não vê a não ser que alguém comprou uma aliança no camelô. Mas queridos, a aliança, ela é feita sem fissuras. É certinha ali, tu não vê uma união. Então é isso que Deus faz com as nossas vidas, uma aliança eterna, uma aliança perpétua. Amém? E eu espero ver vocês também na escola dominical, para nós continuarmos esse tema aqui. Vamos estar louvando, buscando o Senhor nesse momento, vamos estar louvando. Eu sei que se eu te obedecer, se tua voz eu ouvir, os seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei
casado, por favor. Atenção, eu quero que todos venham, independente se está o marido aqui ou não. Se tiver um representante, pode vir aqui à frente. Eu quero que a pastora ore. A minha vontade, o pastor José Galvão consegue cantar esse cântico? Alguém consegue tocar? Eu queria que você e a pastora somente orassem pelos casais. Amém? Quem é casado? Por favor. Se tiver com a esposa, melhor, pode estar junto. Chama a esposa aqui em cima, ela está do meu lado. Você é representante da sua família. Quero que a pastora ore. Se possível, orar por cada um, não sei se tivemos a tempo. O pastor também está imaginando. Agora, aqueles que querem se aliançar com Deus, vão renovar sua aliança. Seja ligado aí no seu lugar, buscando o Senhor. O Shadow estará cantando. Os pastores estarão orando aqui, os casais, os casamentos, as pessoas. Estará intercedendo aí por cada um. A partir do momento que eles orarem, você já pode se sentar. Amém? Pode estar cantando. Aqueles que estão sem o marido, sem a esposa, lembre-se de ser somente nele, lá na sua casa. Quem está lá atrás, preste atenção no louvor. Aqueles que querem renovar a aliança com Deus, pode vir aqui à frente. Agora. Amém? Pode vir, pode vir, pode vir.
Senhor nunca acaba com a sua aliança, quebra a sua aliança. Amém? Pode continuar aqui à frente. Esse momento que nós tivemos agora em relação ao cantar é uma coisa tão importante, que ontem eu fui ligando algumas pessoas no meu WhatsApp para vir ontem no evento que teve aqui do estudo da reforma. E esse amigo meu retornou em mensagem falando que estava vivendo uma vida difícil com a esposa dele. Eu até falei com ele que ele vai trazer ela hoje aqui, eu continuarei orando por ele. E já está casado há bastante tempo, mas quem é casado sabe que tem as etapas de um casamento. Um relacionamento tem uma etapa para você manter, como eu falei, tem esforço para manter o relacionamento. Eu queria chamar o pastor para estar orando com vocês coletivamente, e saber que essa aliança que vocês estão vindo propor aqui na frente para renovar, para reconstruir, para edificar uma nova aliança com o Senhor, essa aliança, sabe que da parte de Deus, Ele já cumpriu. E Ele espera que nós venhamos cumprir a nossa. Se no decorrer da oração alguém ainda que ficou aí atrás queira vir, pode vir à frente, que é um momento muito especial. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor pela tua casa. Louvado seja o nome do Senhor pela tua família. Senhor, nós te louvamos pela tua igreja, que é a nossa família espiritual. Senhor, muito obrigado por essa palavra de aliança. Muito obrigado por essa noite. O Senhor tem nos chamado para uma nova aliança. Senhor, para um novo nível de comunhão contigo, Senhor. Nós queremos estar abertos para relacionar contigo e receber o novo de Deus. Queremos receber aquilo que tu tens reservado para nós nesses dias, Senhor. Queremos renovar as nossas alianças, as amizades, Senhor, que sejam amizades estabelecidas no reino de Deus. Não que nós tenhamos que desprezar aqueles que não são da mesma denominação, da mesma religião. Senhor, mas que nós possamos aprender a cultivar amizades sinceras, a cultivar relacionamentos sinceros, ó Pai. Um bom casamento começa com uma boa amizade. Oh Deus, amigos, que a palavra diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Senhor, que nós possamos nos relacionar entre nós com liberdade, com amor, com sinceridade. Mas também, Senhor, que nós possamos com espiritualidade, que nós possamos crescer na comunhão e na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Senhor, renova a nossa aliança. Senhor, se há alguma ave de rapina, se há algumas amizades, se há alguma pessoa, se há alguma situação tentando nos afastar de Ti, Senhor, que seja tirado em nome de Jesus. Senhor, nós queremos estar livres para Te conhecer, livres para nos relacionar contigo, livres, Senhor, para aumentar o nível de comunhão, de intimidade, de conhecimento contigo, com a Tua igreja e com a Tua palavra. Leva-nos a um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. É nossa oração, Senhor. Estenda as mãos sobre essas pessoas que estão aqui, Senhor, para que eles tenham a mente guardada, os sentimentos, as emoções estejam guardados em Cristo Jesus, Senhor. Para que possamos ter liberdade de fazer a Tua vontade e andar na Tua direção. Que Tu possas nos conduzir nesses dias, Senhor, na Tua direção, meu Pai. Somos tendenciosos a fazer a coisa errada, mas nós Te pedimos a Tua ajuda agora, Senhor. Ajude a melhorar, ajude-nos, Senhor, a seguir o caminho certo, a fazer a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a cantar essa canção pela última vez, de uma voz profética. De repente você está pensando assim, mas eu nem estou cumprindo isso. Eu ainda não estou nem cumprindo isso. Mas canta pela fé, querido. Canta pela fé, dizendo, Senhor, eu quero Te obedecer, eu quero fazer a tua voz se cumprir na minha vida. Amém? Vamos lá.
sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, os mandamentos guardar, bendito por onde eu passar, suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti, até o fim. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Meu Deus, a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua. Só você, mesma. Com teu Espírito que ame em mim, a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito. Meu Deus, essa é a nossa vontade, Senhor. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito. Enche-me, Senhor. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Aleluia! Dá uma salva de palmas, Senhor. Senhor, eu sei que não é fácil, mas é um desafio para nós fazer a tua vontade, não a nossa, andar na tua direção, não na nossa. Nós somos a todo tempo impulsionados a fazer a coisa errada, mas Espírito Santo, nós te pedimos ajuda, nos ajude a fazer a coisa certa. Nos ajude a andar com as pessoas certas. Nos ajude a tomar as decisões corretas. Que teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Que a minha vida, que a sua vida, que a nossa vida seja uma bênção para outras pessoas. Que não pare em nós, que não só nós sejamos abençoados, mas que outras pessoas sejam abençoadas através de nós. Aleluia, para a glória do teu nome. Muito obrigado. Agora, Pai, leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da tua proteção. Dá-nos uma noite tranquila, um sono reparador, Senhor. Segundo a tua palavra que diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Estende a sua mão, fizemos pedido com a bênção, para que você tenha uma semana de paz, para que você tenha uma semana de respostas, para que Deus venha guardar essa palavra que você recebeu hoje, que ela fique fixada no teu coração. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, o gozo e a paz do Espírito Santo repousa sobre todo o povo de Deus que aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Esperamos que Deus tenha falado ao teu coração. Faça-nos uma visita.
Nossos cultos são quarta, às 19h30, domingo às 9h e às 19h. Nosso endereço é Rua Pracinha Wallace Paz Leme, 2080, Centro, Nilópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Telefone 21 3760 1853. Pastor Presidente Jacir Rocha Filho.